No nosso mundo hiperconectado pode ser difícil se desconectar. O fluxo interminável de e-mails, tweets, curtidas, comentários e fotos nos mantém constantemente ligados à vida moderna. Uma pesquisa do governo identificou cerca de 541 mil pessoas, 1,57% da população, no país vivendo nessa condição, mas muitos especialistas acreditam que o número total pode ser muito maior, porque pode levar anos até que peçam ajuda. Na vizinha Coreia do Sul, uma análise de 2005 estimou que havia cerca de 33 mil adolescentes isolados socialmente, 0,3% da população. Em Hong Kong, uma pesquisa de 2014 estimou que tal isolamento alcançava 1,9% da população. E um tema controverso, mas comum, nas pesquisas é a influência da tecnologia moderna no isolamento. Ainda que não haja estudos suficientes comprovando uma relação concreta entre esses dois fenômenos, especialistas dizem estar em alerta. O termo hikikomori se refere tanto à condição quanto às pessoas vítimas dela e foi cunhado pelo psicólogo japonês Tamaki Saito em seu livro Isolamento Social, Uma Adolescência Sem Fim, de 1998. Hoje, esse conceito é definido como uma combinação de isolamento físico e social somada com um sofrimento psicológico que pode durar 6 meses ou mais. O transtorno foi considerado, inicialmente, cultural. E há razões para se pensar que a sociedade japonesa é especialmente suscetível a ele, diz Takahiro Kato, professor de psiquiatria na Universidade de Kyushu, na região Fukuoka, e pesquisador do tema. No Japão há um ditado muito famoso que diz: o prego que se destaca leva martelada, diz Kato. E as rígidas normas sociais, as altas expectativas manifestadas pelos pais e a cultura da vergonha fazem com que a sociedade japonesa seja terreno fértil para sentimentos de inadequação e o desejo de querer se esconder do mundo. Tomoki Asterisco, de 29 anos, deixou o emprego em 2015. Ele me diz que estava decidido a voltar a trabalhar e que regularmente saía em busca de vaga. Também participava de um grupo religioso quase diariamente, mas o líder deste grupo começou a criticar publicamente sua atitude e incapacidade de conseguir trabalho. Quando ele parou de ir às sessões religiosas, o líder passou a ligar para ele várias vezes por semana. Essa pressão, aliada à que vinha da família, acabaram empurrando ele para um completo isolamento. O Centro Yokaioka, que oferece apoio aos hikikomoris na cidade de Fukuoka, realiza sessões em que os integrantes do grupo descrevem a pressão que sentem em suas vidas. A escola é uma monocultura, todo mundo tem que ter a mesma opinião, disse um dos visitantes, Haru, de 34 anos. Se alguém diz algo diferente, está fora do grupo. Corresponder às expectativas da sociedade japonesa também ficou mais difícil. A estagnação econômica e a globalização estão fazendo com que as tradições coletivistas e hierárquicas do Japão entrem em conflito com a visão de mundo mais individualista e competitiva do Ocidente, diz Kato. E os pais japoneses sentem uma forte obrigação de apoiar os filhos independentemente de qualquer coisa, e a vergonha, muitas vezes, os impede de procurar ajuda, explica o psicólogo. Mas o crescente número de casos fora do Japão está levando muitos a questionarem se trata de uma questão puramente cultural. Em um estudo de 2015, Kato e colegas pesquisadores nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e na Índia encontraram casos em seus países que correspondiam aos critérios clínicos. Alan Teu, principal autor do estudo, ensina psiquiatria na Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, no EUA, e diz que é frequentemente contatado por americanos que acreditam sofrer dessa condição. As pessoas pressupõem que isso deve ser mais comum no Japão, explica ele. Mas se você medir oficialmente o quão comum é, pode encontrar dados surpreendentes. A psiquiatra espanhola Ángeles Malagón Amor, do Hospital Del Mar, se deparou com o problema durante um programa de tratamento em domicílio em Barcelona. Ela e seus colegas encontravam frequentemente pacientes com períodos prolongados de isolamento social, o que a levou à literatura sobre os hikikomori do Japão.
Entre 2008 e 2014, eles encontraram 190 casos, os dados mais recentes. Mas isso foi antes de o programa ser expandido e a médica tem certeza de que eles são apenas a ponta do iceberg. Na época, éramos 2 psiquiatras e 2 enfermeiras para uma população de mais de 1 milhão de pessoas, diz ela. Eu acredito que devem existir muito mais casos. Muitos estudos dizem que o hikikomori está relacionado a distúrbios psiquiátricos ou de desenvolvimento que podem variar em tipo e gravidade. Também pode ser desencadeado por estresse relacionado ao trabalho ou famílias desestruturadas. Outro fator frequentemente discutido é o papel de tecnologias como a internet, as redes sociais e videogames, fonte de polêmicos debates nas pesquisas sobre saúde mental. Taeyang Choi, psiquiatra e pesquisador que trabalhou no estudo pela Universidade Católica de Daegu na Coreia do Sul, não acredita que a tecnologia necessariamente cause o isolamento, mas que ela é capaz de reforçá-lo e de aprofundá-lo. Algumas pessoas podem ficar mais isoladas usando a tecnologia, o que torna esse isolamento mais resistente e grave, diz ele. Em um estudo de 2018 sobre casos de hikikomori em Barcelona, Malagon Amor, do Hospital Del Mar, disse que em apenas 30% foi identificado vício em internet. Mas eles descobriram que o grupo com vício tendia a ser mais jovem, a idade média deles era de 24 anos, enquanto a média dos 190 casos analisados era de 39. Pelo que vimos até agora, isso não é um problema tão grande, hoje. Mas acredito que vai ficar muito maior nos próximos anos nos casos de isolamento social de jovens com vício em internet, diz a psiquiatra. O efeito da tecnologia também poderia ser mais sutil, diz Cato. Jogos de computador reescreverão as regras do jogo como hábito social coletivo, com crianças passando cada vez mais tempo em ambientes virtuais controlados do que no mundo real imprevisível. Ao mesmo tempo, internet, smartphones e redes sociais têm tornado o contato indireto entre as pessoas muito mais comum do que o cara a cara. Para Choi, pesquisador da Universidade Católica de Daegu, a tecnologia em si não pode estar 100% por trás do agravamento do hikikomori como um fenômeno mundial. Mas ele considera que nossa crescente capacidade de realizar atividades como comprar, jogar e socializar sem interações do mundo real poderia estar exacerbando o isolamento social. Com base em estudos conduzidos por seu laboratório, sem ligação com o hikikomori, o pesquisador americano Alan Theo diz que, embora ainda sejam necessárias mais pesquisas para traçar qualquer relação conclusiva a esse respeito, o contato cara a cara, seja pessoalmente ou por vídeo chat, representa um menor risco de depressão, comparado ao contato por telefone, e-mail e rede social. Se as interações online viram substitutas para as interações cara a cara, eu acho que a pesquisa que eu fiz e as que outras pessoas fizeram indicam que isso é problemático, diz ele. No entanto, é importante não demonizar a tecnologia, diz Theo. As redes sociais e o e-mail não são causas diretas de problemas mentais, eles são veículos de comunicação que podem ser usados tanto de maneira positiva como negativa. Um método usado para chegar a casos não explícitos de adolescentes socialmente isolados foi o uso de aplicativos de redes sociais, como o WeChat e o Weibo, em um estudo desenvolvido por Theo e outros pesquisadores na China, no ano passado. Eles alcançaram 137 pessoas, um quinto das quais experimentando algum nível de isolamento. A crescente interligação entre os mundos online e offline também poderia oferecer maneiras de facilitar o retorno dos hikikomori a um cotidiano normal. Em 2016, Cato publicou um estudo de caso sobre um paciente que de repente começou a sair de casa diariamente após baixar o jogo Pokémon GO, da Nintendo. O jogo usa realidade aumentada para capturar criaturas virtuais no mundo real. Cato diz que este tipo de jogo pode ser útil em centros de ajuda para os hikikomori. Ele também começou a trabalhar com uma empresa japonesa para criar um robô que possa reintroduzir o contato social na vida dessas pessoas, em um ambiente controlado. Shinichiro Matsuguma, estudante de doutorado na Universidade de Medicina de Keio, em Tóquio,
especializado em psicologia positiva, criou um centro de reabilitação de hikikomoris que foca nos pontos fortes deles para melhorar sua autoestima. A maioria dos pacientes joga videogames, então a metodologia do tratamento envolve discutir estilos de jogo e motivações para identificar qualidades como trabalho em equipe, estratégia ou liderança. Yoko Honda, que dirige o Centro de Saúde Mental e Bem-Estar de Fukuoka, diz que o governo japonês, entretanto, tem pressionado os especialistas para que usem as redes sociais para oferecer aconselhamento à distância aos hikikomori. Eles têm, porém, resistido a adotar essa alternativa. Só um tweet não é o bastante para expressar nossa ansiedade ou nossas emoções, diz a especialista. Ela concorda, entretanto, que esses canais poderiam ser úteis para alcançar novos pacientes. Além de psicoterapia e medicação para tratar qualquer transtorno psicológico subjacente, uma parte central de sua estratégia é o aconselhamento familiar para corrigir lares desestruturados. O Centro de Apoio Yokaioka também oferece um local seguro para que hikikomoris que estão no caminho da recuperação conheçam outros na mesma condição e reaprendam habilidades sociais atrofiadas. A diretora da instituição diz, entretanto, que a natureza variada dos casos torna o tratamento difícil. Malagon Amor comprovou com seu estudo de 12 meses sobre os hikikomori de Barcelona que aqueles que receberam mais terapias intensivas, em casa ou no hospital, reagiram melhor. Serviços ambulatoriais menos intensivos foram relacionados a um índice maior de abandono do tratamento e, muitas vezes, pioravam o isolamento. Eles são pacientes muito frágeis, diz ela. A especialista também acredita que o isolamento social poderia ser um sintoma de outras condições, como depressão ou transtorno de estresse pós-traumático, e que o Ocidente poderia aprender muito com a experiência no Japão. Teu, por sua vez, espera que as pesquisas sobre os hikikomori nos permitam compreender a importância das conexões sociais para nossa saúde física e mental. Quando falo com os pais de um hikikomori, fica muito claro para mim que o isolamento social está causando enormes impactos negativos. Ele afeta o indivíduo, a família dele e outras pessoas, diz. Não temos prestado atenção suficiente na medicina aos problemas de conexão social. E eu acredito que agora com os hikikomori, com mais foco sobre a solidão, estamos finalmente começando a analisar esses problemas como questões de saúde.